Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o Ryoma, o Rei Dragão, do anime Churato, produzido pela Yolopark. É um item original e licenciado. Galera, fã de Churato, chegou o nosso dia, finalmente! Temos Churato aqui licenciado, galera, por uma empresa licenciada. E não é qualquer uma não, é a Yolopark. Pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer imensamente a Yolopark, porque quem me enviou esse item foi exatamente eles. Sim, galera, esse vídeo aqui é patrocinado pela Yolopark. E... Rapaz, Dioramas Reviews venceu, galera. Estou muito feliz em estar gravando esse vídeo, até porque eu queria muito esse item aqui, não tinha conseguido comprar, e aí a Yolopark entrou em contato e eu consegui a parceria com eles para poder fazer vídeo dessa linha aqui, que está maravilhosa. Bom, esse aqui é o segundo item da Yolopark pro anime Churato, só que o primeiro Churato, ele não é fiel ao anime, e a galera gostou, é um item muito bonito, mas o pessoal mais saudosista gostaria de um item que fosse ali exatamente igual ao anime. Então a Yolopark atendeu esse pedido fazendo esse item aqui, que é fidedigno ao anime, começando com o Ryoma. Eles acharam uma boa ideia começar com ele, até porque já tem um Churato, mesmo que não seja igual ao anime. Mas já tem protótipo do Churato aí, que é fiel ao anime dessa linha aqui mesmo, tá? Então eu tô feliz demais, porque eu amo o Churato, e nesse vídeo aqui vai ter comparativo com o da GT que tá ali, ó. Bom, vamos lá, olha a caixa maravilhosa, grande pra caramba, porque vem muita coisa legal aqui, presta atenção, porque esse item aqui, ele é repleto de coisas, tá? Ó, a caixa aí é bem grande, tanto de altura, quanto de comprimento, e até mesmo profundidade, ó. Ele é uma caixa grandinha, galera, toma um espaçozinho. Eu vou mostrar pra vocês por que é grande, tá? Esse item aqui, dá pra ver aqui, olha, abre essa parte da frente e dá pra ver a figura aqui, que é um tipo de model kit pré-montado. Tem algumas peças aqui que já vem até montada, e olha que maneiro, cara. Olha aqui uma descrição do personagem, frames do anime, muito top isso daqui, cara, uma arte aqui linda demais do Ryoma. Rapaz, olha que incrível essa caixa. Olha uma pose dele aqui, cara, tá muito fiel, né? Olha o head sculpt dele. Aqui atrás, aí aqui que eu gostaria de mostrar para vocês detalhes impressionantes. Ó, olha tudo que acompanha a figure. Nessa caixa contém dois itens. Um contendo o traje civil e outro contendo a armadura. Aí você pode montar a armadura no personagem ou no Baldar, né? Vem o esqueleto do Baldar aqui. Então, cara, olha, isso é divino. Pela primeira vez a gente tem os trajes civis do Churato. A gente não tinha isso até então. Cara, olha aí, um montão de faces. Cara, é muita coisa para falar aqui. O review vai ficar um pouquinho longo, mas vamos apreciar aqui, vamos nos divertir. Porque olha isso aqui, cara. Olha o Baldari vestido no Baldari. A gente não tinha nada parecido com isso aqui, galera. O que dá para fazer é algum custom com os da GT. Agora oficial assim, nossa, mano. Olha que demais. E vamos lá, vamos fazer um unboxing disso daqui. Vou deslacrar o item super lacrado. Olha que caixa bonita aqui, ó. Cara, que capricho da Yolopark. Ó, Churato aqui, um dragãozão. Caraca. Eita. Ó, tem uns blisters aqui. E olha que top, ó. Tem um dragãozão aqui, ó. Olha que bonito, cara. Olha a mandala aqui. Ó, muito bonito. E aí tem aqui o manual, ó, QR Code aqui. Ó, show da loja. O manualzão aqui, ó, explicando todo tipo de montagem. Muito top. Cara, bonito o manual, né? E aí 3 blisters. Deixa eu organizar aqui. Eita, nem vai dar tela aqui. Ó, temos esse blister aqui. Cara, isso aqui é demais. Isso aqui tá espetacular.
Tem o effect aqui do Baldar, né, a armadura em modo de transporte, umas peças aqui do Baldar, tem base. Cara, isso aqui é inacreditável, galera. Tô animado demais, mano. Tu é doido. Ó, show. E aí, vou deixar aqui para continuar mostrando o resto. Ó, temos aqui ele da forma civil. Tá vendo? Todo desmontadinho. Né? As faces estão aqui. Então tem 1, 2, 3, 4 faces. Então espetaculares. Aí, maneiro. E aí nesse blister aqui, a armadura e o corpo que usa para poder colocar a armadura. Eu não vou conseguir montar esse corpo aqui para ficar sem armadura, tá? Ela vai ficar incompleta. Então não é como Clothmith, que monta o corpo e aí o corpo fica pronto para receber a armadura. Não. Aqui, se eu montar o Baldar, eu não consigo nem montar esse corpo aqui, entendeu? Então só isso aqui que eu consigo montar completo, mas aí não tem encaixe para armadura. Conseguiram entender? E aí tá aqui peças do Baldar, né? E partes aqui da armadura, né? O escudo e tudo mais. Então temos esses 4 blisters aqui, que não dá nem para mostrar aqui direito. É muita coisa. Bom, fazer o seguinte, vou tirar do blister aqui para a gente olhar algumas peças com mais atenção, tá? Então segura aí. E tá aí, galera. Deixa eu mostrar algumas peças aqui para vocês, para explicar direitinho. Ó, tem esse item aqui que serve para você desmontar depois de montado, tá? Porque você vai ter que desmontar uma coisa para montar a outra. Por exemplo, aqui ó, o Ryuma. Você não tem como montar o item com a armadura sem a armadura. Porque olha só, a perna ela encaixa direto aqui na armadura. Tá? Então não tem uma canela extra para você colocar sem armadura. Então para você montar o Baldar, você vai ter que desmontar o cavaleiro para montar o Baldar. E aí essa versão aqui com a armadura, ela não é possível montar, né, sem a mesma. Olha, a base muito bonita, um estilo de mandala, né, simples, muito bonita. E aí tem esse, cara, isso aqui é tão bonito que eu tô impressionado, cara. É a rodinha, é o efeito da nuvenzinha do Baldar. Aí tem a rodinha aqui, pô. Mano, isso aqui é demais, doido. Olha como é que é bonito. Eu vou mostrar pra vocês de todas as formas esse item aqui, tá? O esqueleto do Baldar tá aqui, né? Aí precisa da armadura pra conseguir montar direitinho. Olha lá, bonita a cor, né? Vou falar em cor da armadura, ela é bem mais viva que o da GT. Eu vou fazer a comparação quando tiver montado, mas ela é mais... a pintura é fosca, o amarelo aqui tá muito bonito. Ele tá bem vivo. Tá muito vivo isso aqui, muito bonito. E é tudo de plástico, tá, galera? A não ser esse pezinho aqui. Esse pezinho aqui é de metal, tá? É de metal. Deixa eu vou mostrar pra vocês aqui o barulhinho. Aí, essa parte aqui é de plástico, essa aqui é de metal, tá? Acho que é só isso mesmo, para dar um melhor equilíbrio, né? Tem a arma dele, olha que bonito, top. E vou mostrar para vocês aqui as faces, olha que incrível. Cara, tá muito parecido com o personagem, muito top. Ele com expressão de ataque, muito boa. Tá ótimo isso aqui. Ele de olhos fechados, muito incrível. E ele com a face neutra. Ó, muito top. Para o traje civil vem apenas 2 pares de mãos. Que é ele com os dedinhos aqui assim, né, tanto a direita quanto a esquerda. E a outra mão para segurar a arma. Tá? Tanto a direita quanto a esquerda. E com a armadura, aí temos mais pares. Mãos fechadas, mãos para segurar a arma. Poses ali de concentração. E mãos relaxadas, tá? Então temos 4 pares aí para o traje de armadura. Bom, expliquei aqui um pouco sobre os extras, agora a gente vai para a montagem. Eu vou fazer a montagem do traje civil primeiro, junto com o Baldar, um de cada vez, e a gente vai analisando os itens aqui assim que tiver montado, tá? Então vamos lá para a montagem.
E tá aí, galera, Ryoma na sua versão civil. E cara, eu tô apaixonado por isso daqui. Pela primeira vez a gente tem esse tipo de action figure aqui em mãos, galera. A gente não tinha o traje civil do Ryoma ou de qualquer outro item Shurato. E eu tô apaixonado, cara, ficou muito bom isso aqui, com a qualidade, a pintura indescritível. Cara, olha o visual disso aqui, fidelidade incrível. Mano, eu tô impressionado, tô impressionado. E aí, tem só esses dois estilos de mão, né? Ou mão para segurar a lança e outra mão aqui para ele fazer aquela pose dele para invocar o Jakti e tudo mais, a armadura, né? Cara, o visual disso aqui tá incrível. Já já eu pego o da GT, coloco um do lado do outro, tá? Eu vou fazer aqui na parte final o comparativo. Beleza? Rapaz, tô encantado, maravilhado. E vamos colocar a lança aqui na mão dele. Aí, ó. Super fácil de colocar. Aí. Top. Mano. Aí faz uma pose aqui com ele. Olha que incrível, cara. Tu é doido. A articulação tá muito boa, né? Tem um ponto aqui no pescoço e na cabeça. Essa aqui tem uma armadura que se mexe um pouquinho, né? Aí tem o giro aqui, o ombro, a borboleta aqui, ó. Tem a borboletazinha aqui por dentro, ó. Tá vendo? Tem um recorte aqui no bíceps, articulação dupla no cotovelo, tudo direitinho. Aí aqui, cara, olha o tronco disso daqui, mano, como é que está se mexendo bem. Olha isso. Gira e tudo mais, é incrível. Aí essa parte aqui é emborrachado, ó. Emborrachado, então não vai. Até que restringe um pouquinho o movimento, né? Ó, restringe um pouquinho o movimento, mas a gente entende que... Deixa eu ver. Até que vai um pouquinho. Aí. Até que vai um pouquinho. Mas restringe um pouco, pouca coisa. Aí. E aí a articulação dupla no joelho. Os encaixes tudo perfeito, nada fica saindo. Gira aqui no pé. Tem um dedinho aqui, ó. Tem articulação. Pô, incrível, cara. Articulação top demais. Rapaz, estou impressionado. E aí, vamos montar o Shakti agora pra gente ficar ele completinho com a versão civil, né? E o Shakti, tá? Então, vamos lá. E galera, Baldar montado, olha que impressionante, muito bom, fácil de montar. E aí, ó, mostrar pra vocês aqui, eu usei a armadura que tava aqui, tá? Ó, usei a armadura que tava aqui. Eu não vou virar direito aqui não, porque senão vai cair. Não usei só não usei o pé, que o pé tem essa versão aqui, recolhida, tá? E não precisei usar o elmo, tá? Então, é isso. Usei a armadura toda. E aí não dá para montar o Baldar e mais o personagem com a armadura. Aí, detalhes incríveis, muito bonito que tá esse Baldar. Incrível. E o mais impressionante é isso daqui, galera. Então a gente vai pegar essa parte aqui, né, que vem, encaixar. Olha isso, para poder botar no Baldar, para fazer aquele efeito de movimento. Olha aí. E as nuvenzinhas, cara, do anime, certinho, igualzinho como é no anime. Vamos encaixar aqui. Os encaixes todos certinho. E tá aí, mano, agora aí, a Elopark tirou onda demais, mané. Olha isso, galera, o efeitozinho. Mano, isso aqui é único, pô. É único, galera. Isso aqui é bom demais, cara. Que carinho que a Elopark teve.
fazendo esse item, cara. Ficou igualzinho. E ainda anda, doido. Olha isso, mano. Tem a rodinha, doido. Cara, eu tô impressionado, cara, galera. Pelo amor de Deus, bicho. E aí vamos botar ele aqui, né? O Ryoma aqui. Pra colocar ele aqui, não vai colocar ele de qualquer jeito aqui, né? Então tem até base e a haste para isso. Ó, quando ele tá com essas nuvenzinhas aqui, eu vi no manual, que aí com essas nuvenzinhas aqui não precisa da base. A base você coloca esses negocinhos aqui e coloca no lugar desses negócios aqui, tá? Mas como tá com a rodinha, não precisa. E aí como é que a gente vai colocar o Ryoma aqui? Vai tirar isso daqui, ó. Aí, para colocar a haste aqui. Aí, ó, tá vendo como é que tudo é genial, galera? Olha, tudo genial. Olha aí, agora sim consegue colocar o Ryoma aqui, ele totalmente equilibrado. Vamos lá? Ó, coloquei ele aqui já na base e só colocar aqui a haste mesmo equilibra ele. Ó, olha, tu é doido, mané. Caraca, bicho. Aí, mano, tu é doido, bicho. Aí, tô sem palavras para descrever esse item aqui. É simplesmente maravilhoso, pô. A gente não tinha nada parecido. Isso aqui é a primeira vez e eu tô encantado. Mano, imagina o Leiga, imagina o Churato, o Gai, tudo nesse estilo. Vai ser a melhor coleção do mundo, pô. Tu é doido, bicho. Geral assim, mano. Caraca, mano. Isso aí, é inacreditável, galera. Pô, tô feliz demais com essa coleção, doido. Obrigado, Elopark, por proporcionar isso daqui. E aí, o que eu vou fazer agora? Vou montar Vou ter que desmontar o Baldar, né? Pra gente montar o Ryoma com a armadura, né? E aí a gente fala mais dele com a armadura vestida, tá? Então vamos lá. Galera, antes de começar a montagem, gostaria de mencionar para vocês que essa peça aqui ela tem um encaixe muito rígido, bem difícil de colocar, então sugiro para que você coloque uma água quente, um secador, para poder aquecer esses encaixes aqui e aí encaixa mais fácil. Tá? Vamos ver como é que está o meu aqui, eu ainda não testei. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ó, realmente muito difícil de encaixar. Ó, galera, até que encaixei aqui. Eu sou teimoso, eu tava com preguiça de ir lá pegar a água ou pegar o secador. Então acabei forçando aqui direitinho com muita calma e acabei encaixando aqui. Então sem problemas. Só tive que forçar mais um pouquinho, né? E aí foi, encaixou. Beleza? Mas eu sugiro ainda dar uma aquecida. Pra não acontecer nada, né? Eu que sou... Pô, tô gravando aqui, não quis ir lá pegar o secador. Agora vamos tentar encaixar outra parte aqui. Até filmando com vocês aqui. Tem aqui o R e o L, né? Então tá certinho. Ah, foi. Foi, encaixou mesmo. Tá? Então, tá aí. Até que tá indo. E aí vamos dar sequência pra montagem então. Beleza? Vamos lá. E tá aí, galera, finalmente montado. E nossa, sem palavras para isso daqui. Vamos só pegar emprestado aqui aqui a lança que estava na versão civil. Acho que combina mais com a versão da armadura, né? E aí a versão civil, uma pena que não vem duas, e a versão civil fica sem. E olha isso, galera, mano.
2 figuras com preço de uma, galera. Ah, é isso mesmo. Porque esse item aqui não é carérrimo. Pra você ver, tá quase o mesmo preço aí de um Ryoma da GT, que não é licenciado, né? Porque, pô, o item já tá, pô, carérrimo, já tá raríssimo de encontrar. Então, tá, acho que você encontra até mais caro que isso daqui. Então, sim, é 2 figuras com preço de uma. Aí, a versão com a armadura tá magnífico, lindérrimo. Eu vou fazer o comparativo com a GT e tá lá esperando. Cara, isso aqui tá incrível, incrível. Articulações muito boas ainda, preservadas. Aqui do ombro nem se fala. Deixa eu ver aqui. A perna aí, ó, tranquilíssima. Pô, não é um item pesado, de metal mesmo só aqui. Para de pé de boa. Aí, nem importa, é doido. Tinha uma versão, acho que quem comprou na pré-venda, uma versão com armadura extra. Aí sim, aí é loucura. Que aí montava o Baldar também. De qualquer forma, pô, isso aqui já é demais, né? Montar 2 figuras com uma só faltou realmente mais uma para montar o Baldar. E aí não tem problema, eu vou ver o que eu faço, se dá para reutilizar ali o da GT, para fazer de alguma forma aí que fique bacana. Incrível, incrível. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pro take de pose agora, mostrar essas figuras aqui da melhor forma possível para vocês. Depois a gente vai pro comparativo com o da GT e em seguida as considerações finais, tá? Então, vamos lá. E tá aí, galera, vamos pro aguardadíssimo comparativa do Ryoma da Yellow Park aqui na esquerda, o protagonista do review, contra o da Daci Models, né, o Great Toys, aqui da direita. Bom, antes de qualquer coisa, já venho falando aqui que o da GT tem extrema desvantagem para mim,
porque é um item que não vem com esse extra maravilhoso. Não, extra não, né? Isso aqui não é um extra, isso aqui é uma outra figura. Então, isso daqui pra mim já me faz olhar pra Yellow Park com outros olhos. Falando pra mim, não, pô, quero da Yellow Park, só por causa disso daqui, tá? Mas se comparando os dois com a armadura, né, design, essas coisas, vamos ver qual que tá mais legal, vamos ver qual que tá melhor. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente vê é o tamanho. Infelizmente não é da mesma escala. Poderia ser, caso alguém queira mesclar ali a linha, né, com o da GT. Ele está aqui com 19 centímetros e alguma coisa, aproximadamente. E o da Dasimodeus é 18 centímetros e meio. Praticamente 1 centímetro maior. Depois eu vou colocar do lado dos outros personagens aí para ver como é que fica, né? Colocando, expondo um do lado do outro. E aí vamos pro design, vamos pra Red Skull, vamos falar um pouquinho da qual a figura está mais fiel. Bom, na coloração eu acho o da Yellow Park muito mais fiel, porque de fato no anime que a gente vê é um amarelão, né? E aqui o da GT tá dourado. Além do cinto, esse cinto aqui tá mais fiel, ele tem um amarelo aqui que o da Dasimodeus não sei por que não fez desse tom dourado a partir do cinto. Então tá mais fiel na coloração o da Yellow Park. Lembrando que a armadura da Great Toys é de metal, né, grande parte metal e outras partes aqui em plástico, mas a pintura é fosca, então pode ser facilmente confundido com plástico. Ó, por exemplo, aqui o peitoral é de plástico, o escudo é de plástico, aí tem as pernas aqui que é de metal, né? Agora o da Yellow Park é todo de plástico, tá? O que para mim não dá vantagem ali pro da Dasimodeus, porque ambos os itens estão muito bonitos, independente se é de plástico ou de metal. E aí, vendo os detalhes aqui da Red Skull, eu acho que, olha, as duas Red Skull são boas, tá? Mas, olha, não sei. Talvez a Yellow Park lembre um pouco mais o personagem, mas as duas têm suas releituras muito boas. O que a gente vê muito diferente aí é o elmo, né? O elmo aqui está mais aberto, o da GT. É uma grande diferença. Aqui eu achei mais correto, no anime tem mais frames assim, óbvio que tem... De um frame para o outro deve mudar, tem um pouquinho de mudança. Mas tenho mais referências com ele aqui dessa forma. Tá? A gente tem uma diferença aqui no dragão. Tá? É bonito aqui o da GT. Além de abrir aqui a boquinha. Cadê? Abre aqui a boquinha e fecha. O da Yellow Park não faz isso. Eu achei mais bonito, um pouco mais bonito aqui o da GT. Mas de qualquer forma o da Yellow Park é muito bom. A gente vê que a pedra ali no peitoral é translúcida, né? A parte azul ali é mais bonita que no da GT. Da Yellow Park é uma pintura fosca. E a outra diferença é que essa parte aqui da Yellow Park vai no cinto e o da GT vai no peitoral. Eu acho que ficou mais bonito o da GT essa forma aqui. Mas de resto é isso. Eu acho que tem pontos negativos em um e ponto negativo em outros. De qualquer forma, são duas belas figuras. Qualquer uma que você tiver na coleção é linda demais. As duas figuras são lindas. Mas vai pesar naquele esquema, né? Custo-benefício, extras. E não tem como. Yellow Park tá com custo-benefício melhor. Mesmo. E olha que é uma figura original, licenciada. Os extras são absurdos. Os dois dá para montar o Baldar. Porém, o Baldar tá melhor apresentado na Yellow Park, com aquelas nuvens nas rodas. Então, mano, diferente. Para mim, a coleção da Yellow Park, se ela fizer todos os itens, vai ser a melhor coleção de Churato disparado. Por conta dos extras, por conta do traje civil. Isso aqui é muita apelação, pô. A Yellow Park ter isso daqui é o diferencial que, mano, de fato deixa assim, não, eu vou pegar a coleção da Yellow Park porque pô, vem um item a mais. Então, pra mim, disparada a Yellow Park aqui por conta dos extras, porque os dois estão, é subjetivo, né? As duas figuras são bonitas, mas como um vem mais coisa, a gente vai pelo que tem mais coisas, né?
Então é isso, comparativo feito, agora a gente vai para a parte final aqui do vídeo. E galera, para finalizar o vídeo, deixei o Ryoma aqui do lado do Ryoga e do Shurato da Dacia Models. E olha para você ver como é que mescla a coleção. Cara, dá para deixar a galera junta aí, né? Vou deixar um take para vocês verem aí no meu expositor, trocando o Ryoma da Yellowpark pelo da GT, e você vê aí que combina. Ele tá maior? Sim, mas, cara, dá para mesclar isso e é maravilhoso, tá? Eu não sabia que ia ficar tão bom o resultado assim. Se você não tem um Ryoma da GT, que já hoje em dia já ficou caro, você pode pegar esse aqui da Yellowpark, que ele tá fácil de se encontrar, fácil de comprar, e é um item melhor, na minha opinião, pelos motivos que eu já citei aqui. Para mim, vai ser a Yellowpark aí fazendo todos os itens, vai ficar a melhor coleção de Shurato, disparado. Eu acho que eu vou deixar na minha coleção o seguinte, por enquanto, o Ryoma no traje civil, com o Baldar montado, com a armadura, né? E aí eu deixo o Ryoma da GT ali com a armadura, tá? Eu acho, é a forma que eu vou colocar. Porque o Baldar da Yellowpark para mim é melhor do que o das Z-Models. Então eu vou usar a armadura para deixar montado o Baldar. Eu acho que é assim que eu vou deixar na minha coleção, né? E, cara, isso para mim é fantástico. Eu tô animado demais com essa coleção, ainda mais que eu descobri agora que, pô, eles conseguem mesclar uma coleção com a outra, e isso é fantástico, galera, fantástico demais. Uma última comparação aqui de escala, botar um Clothmith aqui do lado, se você quiser deixar eles do lado do Clothmith, ó, e aí ele é bem maior que o Clothmith, né? Bem maior, mas, enfim, dá para botar junto ali no nicho de TV Manchete, não tem problema nenhum. Até porque os da Dacia Models já são maior, né? Então, cara, genial, tudo muito lindo, e eu não tenho reclamação aqui sobre esse item. É fantástico, eu só gostaria mesmo que tivesse vindo uma armadura a mais, mas aí é querer demais, né? Porque aí até o item ia ficar mais caro, mas para quem comprou na pré-venda até recebeu esse kit aí de armadura extra. Bom, eu vou agradecer aqui demais a Yellowpark por ter me enviado esse item. De verdade, obrigado. Eu não estou elogiando aqui à toa, vocês estão vendo aí, é um item maravilhoso, então por conta disso eu estou muito feliz de ter recebido esse presente deles, né, para poder estar divulgando aqui. E eu faço isso com o maior prazer, porque é uma das coleções disparadas que eu mais gosto, por isso até que eu tenho todos os itens da GT, e agora eu pretendo ter todos os itens da Yellowpark, com certeza. Então, nota 10, vale a pena demais. Eu tô deixando o link na descrição, direto da loja da Yellowpark. Vocês comprando com eles, vocês podem dizer lá, mandando uma mensagem lá sobre a declaração, né? Mas eles já estão acostumados a vender para o Brasil, então, né, eles sabem como declarar. Mas eu também vou deixar ali o link do AliExpress, da loja oficial deles no AliExpress, tá? Para quem se sentir mais confortável de comprar pelo AliExpress, tá? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, comentar, deixar o like, e é isso. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!